Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer o resumo para a nossa escola bíblica de hoje, que pregamos em áudio, mensagem de áudio pelo WhatsApp, para dezenas e dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil, para quem nós temos enviado há mais de 5 anos que estamos nesse mesmo horário, fazendo a mesma coisa pelo Zap, e muitas mensagens de escola bíblica já tem gravada, muitas também estão em vídeo aqui nessa plataforma, e nós agora estamos fazendo o resumo do que nós enviamos para os grupos de WhatsApp, para as mensagens de áudio de hoje, que o tema foi Aprendendo a Ser Discípulo. E hoje estudamos quando Paulo diz: sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo. Então essa mensagem em vídeo, ela tem 2 propósitos. Um é falar aquilo que a gente não pôde falar, que o tempo foi curto, dentro dos áudios. Nós falamos mais de 80 minutos em 4 mensagens de 20, mas mesmo assim não conseguimos falar tudo. E o outro propósito é a gente alcançar pessoas pelo YouTube, pessoas que estão procurando alguma mensagem, que queira ouvir uma verdade bíblica e de repente encontra nossa mensagem lá no YouTube, já que nós temos mais de 600 vídeos no YouTube de vários temas. Então, se encontrar, nós estamos trazendo uma mensagem diferenciada, ou melhor, que multidão de cristãos não prega, que multidão de púlpitos das igrejas não veja mais esse tipo de pregação que é feita aqui, nessa denominação, porque nós queremos nos parecer cada vez mais perto com Paulo, com Cristo, e por isso com as doutrinas da Bíblia, e por isso o nosso comportamento tem que ser mudado. Por isso estamos estudando o tema esses 30 dias, aprendendo a ser discípulo. Amanhã será a última mensagem que vamos trazer, porque de 30 para 30 dias, durante 30 dias temos um tema. Então esse tema agora foi aprendendo a ser discípulo. Do mês que vem, ou melhor, a partir de segunda-feira, o tema vai ser muitos são chamados e poucos são escolhidos, baseado em Mateus 22, 1 em diante. Então, irmãos, hoje vamos tratar da penúltima mensagem sobre aprendendo a ser discípulo, que a última será amanhã, baseada em 1 João 2, onde João diz: aquele que diz que está nele, ou melhor, em Cristo, deve andar como ele andou. Então vai ser o tema de amanhã. Se você não anda como Cristo andou, nunca você deve dizer que ele está contigo, tu está nele. Esquece, você está numa religião, você está perdido, você não anda com ele, ou melhor, ele não é teu pastor para te pastorear, não é o guarda que te guarda. Por isso nós temos que pregar a verdade, ensinar você a andar na verdade, para que você tenha certeza, ele está comigo, eu ando com ele, ele está em mim, porque a certeza é a tua obediência à palavra que está escrita na Bíblia. Pronto, ponto. Então vamos voltar aqui para o resumo de hoje, para o que já enviamos, né? Você que está pegando pelo YouTube pela primeira vez, quer fazer parte da nossa escola bíblica em áudio todo dia, você pega meu número daqui de São Luís, 984904763, e o código do Maranhão 98, seu telefone do missionário Wagner Jesus. Entre no meu privado, diga: põe meu número aí, ó, eu quero participar, quero ouvir, e também depois quero chamar outros para cá para também ouvir, tá bem? Ou para fazer uma pergunta de qualquer área da tua vida que seja respondido pela Bíblia, tá? O que a Bíblia diz,
É só isso que eu posso responder. O que a Bíblia diz? Vocês sabem, nós já escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas e nós temos um pouquinho de respaldo para, usando a Bíblia, responder para você. Então hoje vamos estudar aqui em 1 Coríntios 11. Então vamos ler o texto. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Então este Paulo está em outro país, agora ele escreve para a Grécia, que é a cidade de Corinto, fica na Grécia, até hoje essa cidade existe na Grécia, a cidade de Corinto. Então Paulo viveu ali, passou mais de um ano ali, dentro daquela cidade, com uma comitiva de irmãos, com Timóteo, com Tito, né, com outros que andavam com ele, com o Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, e que também escreveu os Atos dos Apóstolos, também viveu lá com Paulo durante um ano, um pouco mais de um ano, e ali eles fizeram uma igreja lá dentro. E o Paulo então escreve para dizer: irmão, eu louvo vocês. O que é louvar? Estou elogiando vocês, porque vocês retêm os preceitos como eu entreguei. O que é preceito? É o ensino que eu dei, as leis que eu dei. E como ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele então está dizendo: eu recebi de Cristo, passei para vocês, então estou elogiando vocês, porque vocês estão fazendo como eu mandei. Mas a ele, para aumentar mais o testemunho dos irmãos, ele diz: então sejam meus imitadores. Então ali Paulo escreve aquelas cartas para falar de várias áreas que Paulo estava achando errado o comportamento daqueles irmãos. Tinha muita coisa para ser consertada, que Paulo via que o ensino que ele deu não atingiu certas áreas da vida daqueles irmãos. Por isso ele disse: vocês estão retendo os preceitos que eu mandei. Mas a pergunta é: se ele está dizendo vocês estão retendo, quer dizer, vocês estão guardando, porque vocês já sabem o que eu mandei, e por que então vocês não são meus imitadores? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Porque tem áreas que eu ensinei, vocês não são meus imitadores, ou melhor, vocês não estão usando a doutrina nas áreas que eu já ensinei. Porque nós sabemos, irmão, tem gente que aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Claro que Paulo não está falando de todos, porque toda igreja tem joio e trigo, ovelha e bode. Toda igreja tem gente que quer andar nas trevas, não quer vir para a luz. São aqueles que ouvem, mas o testemunho não muda, a prática não muda. Então em Corinto tinha esses dois grupos: aqueles que continuavam escravos de muitas áreas que os ímpios vivem, que o cristão não deve viver porque foi doutrinado pelo ensino bíblico, e tem aqueles que querem copiar sempre o testemunho do líder que prega para eles e também a doutrina que ele prega. Então, aqui Paulo estava dizendo que em que áreas, por exemplo, Paulo estava cobrando deles, que eles não estão imitando Paulo. Por exemplo, no verso 31 em diante, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Ao verso 33 de 1 Coríntios 10, ele diz:
como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito próprio, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Quando ele está dizendo eu agrado a todos, ele não está falando dos ímpios, dos que perseguiam a igreja na época, que antigamente era uma perseguição gigante contra o cristianismo, porque eles não se agradavam das leis que o cristianismo exige, que muda o comportamento do ímpio. Então esse ímpio vai perseguir. Então ele está falando dos cristãos. Ele diz: olha, eu estive no meio de vocês e eu tentei agradar vocês de toda maneira. Então, uma das maneiras era, quando eu estou comendo ou bebendo, eu faço para agradar todo mundo. Ou melhor, me mostro como cristão em qualquer área, para eles verem que eu sou cristão nessas áreas, mesmo comendo ou bebendo. Até porque aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala do verso 26, 1 Coríntios 11, 26, ele vai dizer o motivo dele ter falado que tem muita gente que não está agradando o cristão para com o cristão. Aqui está falando de cristão para cristão, causando escândalo um para com o outro. Aí ele diz, 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha, até que ele venha, Cristo. Aqui está falando, Jesus vai voltar, te prepara, Jesus vai voltar, viu? Larga de estar dando escândalo, porque Jesus vai voltar. Aí ele disse, verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Dormir quer dizer morreu, já morreu, é uma expressão para a morte. O corpo está dormindo, o corpo, a alma não dorme. Que Jesus disse para o ladrão da cruz em Mateus 26, ainda hoje tu estarás comigo dormindo. Não, ele disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então morreu, paraíso. Morreu, vai para o paraíso. Não tem negócio de ficar dormindo, quem dorme é o corpo, tá bom? Fica lá esperando, porque a Bíblia diz que depois vai ter a redenção do corpo, tá bom? Então olha só, então aqui ele diz, 1 Coríntios 11, 30, por causa disso, quer dizer, quem está comendo e bebendo indignamente, aí ele diz, há entre vós muitos doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for ter convosco. Quer dizer, quando eu chegar em Corinto, as outras coisas eu vou falar, vou ensinar. Por enquanto eu estou ensinando isso aqui. É isso que ele está dizendo. O quê? Que tinha irmãos que o que eles faziam quando comiam era para escândalo. E esse escândalo é só para condenação. Nós já falamos que Jesus disse que um dia vai ter um julgamento, que vai ser a separação do joio e do trigo, ou melhor, aqueles que estão no meio do reino de Deus, que Deus não acha que eles são o trigo, mas são o joio. Mateus 38 em diante, perdão, 13, 38 em diante. E ele diz que vai ter uma separação entre aqueles que causam escândalo, que vai ser jogado na fornalha ardente, no lago de fogo, no inferno, no fogo, que Paulo chama aqui várias vezes de condenado, em 1 Coríntios 11, condenado,
porque está comendo indignamente, porque está cometendo escândalo. O que é um escândalo? Dentro da igreja, quando eu estou comendo ou bebendo. Aqui Paulo está falando de um evento que tem dentro das igrejas cristãs, chamado Dia da Ceia do Senhor. No Dia da Ceia do Senhor, que as igrejas daqui, por exemplo, que nós conhecemos, elas realizam uma vez por mês. Então, os cristãos vão celebrar uma ceia. O que é uma ceia? Eles pegam um pouquinho desse tamanhozinho de vinho puro sem álcool, um pedacinho pequenininho de pão, e ali vai celebrar que o pão simboliza a palavra, que você vai se alimentar todo dia, e o vinho simboliza o sangue que vai te purificar de todo o pecado. Mas quem fazia isso na época bíblica era só o discípulo, ou melhor, imitador de Paulo, imitador de Cristo, o que aprendeu a palavra, a viver uma vida direita e não uma vida como ímpio. Mas na época de Paulo tinha dois problemas com respeito a comer e a beber. Eles faziam sim. Um dos problemas é esse: eu sou um ladrão para sempre, vamos dizer, vamos fazer um injusto para sempre, não me arrependo nunca, mas vou participar da ceia. Você está causando escândalo para aqueles que estão lá, que sabem teu comportamento. Eles te vêem na rua, eles sabem como você está lá na rua. Às vezes até dentro da igreja você está se portando como ímpio, mas está tomando a ceia. Principalmente o novo convertido que está ali, que não quer participar da ceia ainda, porque acha que tem coisa nele que ele não quer tirar jamais, não quer se libertar jamais. Ele está ali e ele não vai tocar na ceia, porque ele sabe que a ceia é para quem quer ser discípulo, para quem quer ter certeza que vai para o céu, porque aquilo ali é um dos símbolos de mostrar santidade na igreja, naqueles, né? Então, ele vai participar da ceia. Então, aqueles novos convertidos começam a dizer: olha aí fulano, todo escangalhado, todo lascado, mentiroso, ladrão, prostituto, traidor, ímpio. No cristianismo não serve para nada, não evangeliza ninguém, na hora de dar é só o pior, não contribui com nada, quem mente, quem rouba, eu sei como é a tua vida lá fora. Aí você causou um escândalo para aquele novo convertido, ou para ímpios que estão dentro daquele culto, naquele dia da ceia, que sabe quem é você, e você está ali na cara de pau, comendo a ceia só para demonstrar para os outros que tu és santo igual aos outros. Aqui Paulo diz: você está sendo condenado, você é um condenado, porque a ceia não é para isso. Aqui Paulo diz que te analisa, é a mesma expressão que ele usa para Coríntios, 2 Coríntios 13, 5, ele diz: te analisa para ver se Cristo está em ti, se não é que tu já está reprovado. Isso nós vamos estudar amanhã, que deve andar como ele andou. Se tu está nele, tu deve andar como ele andou. Como é que você está andando dentro e fora da igreja, para você ter a cara de pau de estar usando a ceia na frente de pessoas que sabem como é você lá fora, que não quer se arrepender de nada, tem coisa da tua vida que tu não muda nunca e quer participar da ceia. A ceia que Paulo fala aqui, irmão, é para quem se analisa, para quem olha para si mesmo e diz: eu estou errado, eu errei, eu não vou mais ser assim como eu era ímpio. Aí sim participa da ceia. Por isso tem multidão de gente que está na igreja e não participa da ceia, que ele já sabe que ceia não é para todo mundo, é apenas para aqueles que dizem: se Jesus voltar hoje eu já estou salvo, se Jesus voltar hoje eu subo hoje com ele, na hora que eu estou comendo essa ceia, se Jesus voltar eu tenho certeza da minha salvação, porque não me envolvo mais com os que estão imitando a carne, o mundo, a depravação, a vaidade, a soberba, e não se arrepende. Porque o Paulo está dizendo aqui que nós temos que ser repreendidos pelo Senhor
para não sermos condenados com o mundo. Está aqui o texto que ele diz, verso 31, 1 Coríntios 11, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, aprendendo a ser discípulo, ele tem que aprender isso aqui também, que Deus mesmo, ele vai usar uma forma de te repreender. Repreender quer dizer, olha, você está errado, pare, não faça mais isso, porque um dos motivos é que você está condenado. Você condenou a si mesmo. Como? Quando diz eu quero ser igual o ímpio nessa área X. Nessa área X eu não quero me libertar nunca, eu não quero lutar. E quando alguém diz você errou, eu ainda digo, não te mete na minha vida, larga a minha vida de mão, quem é tu? Então o verdadeiro cristão, que ele é imitador de Cristo, ele aceita a repreensão. E Hebreus 3, no verso 13, diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então, o que aqui Paulo está dizendo? Que essa condenação principal não é apenas o que vai acontecer na vida eterna, de Mateus 25:30, que Jesus disse: lança o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Não é só isso, ele está falando de coisas daqui. O que acontece aqui, para quem está comendo e bebendo, que ele chama aqui de indignamente. Você está bebendo e comendo indignamente, é porque você, em áreas e áreas da tua vida que tu não quer te libertar, tu és indigno de se chamar cristão. Nessas áreas tu não pode ser chamado de cristão, porque tu não és o imitador de Jesus. Não imita Paulo, porque tem área da tua vida que tu não quer lutar para te libertar. Então tu és o indigno. A mesma coisa que vamos estudar os chamados e os escolhidos de Mateus 22. Jesus disse: eu mandei chamar fulano, ciclano, beltrano, mas eles não eram dignos de entrar na minha festa. Nunca mais esses entrarão na minha festa. Nós vamos estudar isso a partir de segunda-feira. Os chamados e os escolhidos. Multidão Deus chama para a ceia. Todos são chamados para a ceia, meu amado irmão. Mas os indignos, eles estão fora totalmente de qualquer promessa, porque Deus quer que eles sejam um exemplo para a igreja, um exemplo para a sua casa, um exemplo para o trabalho onde eles estão, no colégio, na rua. Jesus diz: tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. E nunca alguém que causa escândalo para os outros. E aqui Paulo disse que o verdadeiro cristão, ele tem que ser repreendido. Quando está errado, ele tem que aceitar quando ele está errado. Para quê? Para ele não ser condenado. Quer dizer, um dia vai ter um grande julgamento, irmão. Uns para a vida eterna, outros para serem condenados. Viu? Então Deus não quer isso para mim nem para ti. Por isso Ele te chama para a igreja, porque na igreja tem que ter um ensino que o mundo não tem. A igreja tem um ensino de transformar você pela doutrina, pelo ensino bíblico, numa nova criatura, em todas as áreas, para que o mundo não fique te apontando, dizendo: tu é um cristão, mas tu é um ladrão, por isso eu não vou para essa igreja. Tu é um pastor, mas tu é um prostituto, um safado. Tu vive te enriquecendo com o dinheiro da igreja, ficando milionário, e os pobres da igreja cada vez mais pobres, e só tu que fica rico. É um escândalo. Então olha só, nunca você viu isso em Paulo, nem em Cristo. Cristo, por exemplo, 2 Coríntios 8, 9, Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Quem dos líderes vai tirar o dele para vender, para ajudar os outros? Como fazer a igreja primitiva? Quem vai fazer isso? Para tirar do seu, que a igreja primitiva fazia no final de Atos 4, no final de Atos 2, eles vendiam suas fazendas e distribuíam uns para os outros. Todo mundo tinha tudo em comum. Hoje o rico cada vez mais rico, né? Até dentro das igrejas, porque falta de
aceitar a exortação. Agora o Paulo aqui também está falando de um dos problemas, que é comer indignamente na ceia. Aqui ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. O verso 30, 1 Coríntios 11, 30, a minha tradução mais antiga. Cuidado, que multidão de tradução da Bíblia está totalmente fora do que estamos lendo aqui. Procure digitar, tua Bíblia está toda aí no Google, no teu celular, na internet. Digita o versículo que eu estou falando e bote do lado, tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que ela está mais perto do original. Então aqui está dizendo uma outra consequência, que já acontece na terra. Qual? Muito doente, muita gente doente, irmão, doenças terríveis, que é você estar pecado. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. O diabo gosta da legalidade. Você vive na mentira, você está com uma brecha aberta para Satanás. Nós temos um mês inteiro que estudamos aqui sobre batalha espiritual, que é necessário você entender o que significa você estar dando lugar para o diabo. O diabo pode trazer doença. Lembra que na Bíblia, você estudou muito conosco aqui nessa escola bíblica, que existe aqui na Bíblia, que Jesus enfrentou um problema chamado espírito de enfermidade, que havia nas pessoas da época de Cristo, continua hoje. Demônios que trazem enfermidades. E você está brincando na hora da ceia para fazer de conta que tu é um cristão. Na hora da ceia vou tomar também, para todo mundo pensar que eu sou santo. Cuidado, aí tem doença te atacando de todo jeito. Tu está cheio de enfermidade, gastando dinheiro com remédio, correndo para a fila de hospital para resolver um problema que não resolve. Só tem um jeito, é você se reconciliar, é você se voltar para ser um cristão. Tem doenças espirituais, irmão, que só resolve você se reconciliando e se encaixando como imitador de Paulo, de Cristo, sendo útil para aquilo que Deus te chamou para fazer. Ou então você está doente, vai gastar teu dinheiro, vai até a morte, aquelas doenças vão te matar. Eu conheço pregadores, irmão, que tem doença, que já gastaram dinheiro, é diabetes, é não sei o que, é problema de osso, é de coluna, é de tudo que você possa imaginar. Eu não estou dizendo que toda doença vem do diabo, eu estou dizendo que um dos motivos, aqui a Bíblia está dizendo, que tem muita gente doente por causa da ceia, comendo e bebendo indignamente. Até mesmo o pastor da igreja, ele pensa que ele é santo, quando ele é contra a doutrina, vive sua vida, é uma heresia. Não falo de todos, que tem o santo também pregando nas igrejas, tem o joio e o trigo, ovelha e bode. Mas ele, quando é ímpio, aí aqui é a ceia, ele é o primeiro a pegar, para que a igreja diga que ele realmente é homem de Deus, está na posição. Se Jesus morrer, ele é salvo. Mas o que mais tem aí no YouTube, irmão, é pregador que morre no púlpito. Tem um monte de testemunho que gravaram na hora do culto, eles gravando na hora do culto, o pregador está pregando, ou então o cantor cantando, ou então uma mulher orando, e cai, pá, e morre no púlpito. Morre de coração, morre de AVC, morre não sei de quê, morreu lá. E se morreu aqui com esse problema, porque tinha muitas doenças já atacando ele, porque ele está insistindo, sendo um ímpio, áreas da vida dele que ele não muda jamais. Onde que ele é o exemplo nessa área? Onde que ele pode discipular pessoas nessa área? Se nessa área ele não pode pregar para ninguém, nessa área que está entrando enfermidade nele, porque ele é nas trevas. As pessoas vejam ele lá na rua, ou até em ações na igreja, ou então doutrina falsa, pregando doutrina falsa, e às vezes morre no púlpito, ou morre dentro de casa, ou morre na rua. Acidente de carro mata ele. Eu não estou dizendo que eu também não posso morrer de acidente de carro, eu posso. O João Batista cortaram a cabeça dele, Jesus foi crucificado, os apóstolos todos morreram de maneira atroz. Eu estou falando quando nós estamos bebendo indignamente. Por isso Paulo diz: te analisa para você não comer indignamente. Viu, irmão?
O tema de tudo isso aqui hoje, que eu vou falar nesses 30 minutos, é só isso. Porque está acontecendo em multidão de igrejas. Todas as igrejas que levam o nome de cristã, ela tem um momento da ceia. No catolicismo, por exemplo, tem um negócio que eles dão lá chamado hóstia. O padre dá a hóstia. E o vinho só ele que bebe. Lá tem mais esse problema. Enquanto a ceia de qualquer igreja evangélica, cada um toma um copinho de vinho sem álcool. O vinho do padre é vinho com um alto teor de álcool. E quem bebe é só ele. Ninguém da igreja bebe o vinho da igreja católica. Ele dá um pedacinho de hóstia, que é um negócio de trigo que eles mandam fazer, dá para tudo quanto é fiel à igreja católica, mas o cálice de vinho ali, puf, nele, isso não é Bíblia. Ele está dizendo, irmão, que só ele tem direito ao vinho. Isso já é uma heresia. Fora que ele ensina a idolatria. Está cheio de estátua de ídolo. Que Êxodo 20, 1 ao 5, Deus diz: não faça para ti imagem de escultura, nem figura nenhuma que há no céu nem na terra. Não te encurvarás a elas, porque eu sou teu Deus. Eu que tenho que ser buscado. Sou eu que sou o único Salvador. Eu sou o centro das tuas orações. Não é ser humano que já morreu, muito menos estátua. E quando um padre faz isso, ele está dizendo: Deus, da doutrina não presta, a tua Bíblia não me interessa, não quero ensinar, não vou ensinar sobre isso, e vou deixar gente morrendo, doenças atacando multidão de pessoas. Nunca tu pode dizer para Deus, tu está com amor por essas ovelhas. Seja você quem for, pode ser padre, Papa Francisco ou eu, quem for, que for fora da doutrina. Então, irmão, não coma indignamente, não viva na idolatria, pegando hóstia, não viva no homossexualismo, pegando ceia, que você vai morrer, você vai pegar doenças terríveis, você vai pegar coisa que a medicina não aceita. Eu não estou profetizando mal contra você, isso aqui é um alerta. Eu estou igual Jeremias, que pregava na época dele. Eu estou igual Ezequiel, eu estou igual Isaías falando, eu estou que nem Jesus falando para Israel. Eu estou igual Paulo falando para aqueles que não queriam mudar nada, nem queria se analisar. O verdadeiro cristianismo, ele faz aqui, ó, como Paulo diz. Antes de pegar na ceia, 1 Coríntios 11, ele diz: te analisa, porque senão tu vai ser repreendido pelo Senhor. E o pior, irmão, se for repreendido aqui é ótimo, mas um dia na eternidade vai ter um julgamento. Por exemplo, de Mateus 7, 21 ao 23, Jesus disse: naquele dia, uns me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz muitas maravilhas. Aí Jesus disse: mas eu vou dizer abertamente nesse dia: nunca te conheci, aparta de mim, tu que pratica a iniquidade. Então muitos pregadores, muitos que estão nos púlpitos, que tem áreas da vida dele, que ele não se analisa, mas está lá comendo. Eu estou aqui na ceia, fazendo aqui, que todo mundo acha que eu sou santo, que eu estou salvo, que eu vou para o céu. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Na cara de pau, mentindo. Multidão estão pregando heresia. Todo dia se levanta uma placa de mentira pregando heresia. Não estou falando das que pregam a verdade, que também tem. Sempre os que pregam a verdade. Sempre Deus tem um remanescente. Sempre tem alguém falando verdadeiramente a verdade e vivendo como Paulo viveu, como Cristo viveu, como a igreja primitiva viveu. Eu estou falando é o perigo de você ser condenado por causa das suas ações, de viver como crente sem ser crente, tá? Ou melhor, sem acreditar. Crente é acreditar no que está aqui para você obedecer. Obedeça, melhor para você. Deixa Deus mudar você. Não seja cristão de capa para os outros. Tira a tua máscara. Tira a tua máscara que está para os homens, mas para Deus não está. Ele sabe quem tu é. Por isso que no Apocalipse
2 e 3. São 7 cartas para 7 igrejas. Para todas as 7 cartas, ele diz: eu conheço tuas obras. Ele está dizendo: eu sei que tu é. Ter cuidado, porque eu vou julgar cada um de vocês. Todo o mal que vocês fizerem para ser um escândalo para os outros, vocês vão pagar por isso. Que as igrejas falsas nunca dizem isso para ninguém. Que um dia vai ter a consumação dos séculos, que nós já estudamos aqui. O último versículo de Mateus 28. Até a consumação dos séculos, ela vai acontecer. Quer dizer, o dia que Deus vai chamar a humanidade toda para o julgamento. E você, meu irmão, você vai estar de que lado? Do discípulo de Cristo ou discípulo do mundo, que aprendeu com o mundo, quer viver a tua carne e quer estar na cara de pau na igreja dizendo: eu vou participar da ceia, mesmo sendo um cachaceiro, um ladrão, um mentiroso, que tem ódio, marido saliente, que fere dentro do casamento, mulher com a língua de cobra dentro do casamento, e lá na ceia, tomara a ceia, te conserta, te arrepende, e vem e participa da ceia, te arrepende, é só isso que Deus quer, muda e vem e participa da ceia, e seja útil, seja o exemplo, pregue com teu exemplo, tua família vai ganhar, tua saúde vai ganhar, esse mundo vai ganhar, porque você vai ser um agente de Deus neste mundo. Ponto. Fico por aqui, esse é o resumo de hoje. Você que está no YouTube, não pegou a escola bíblica que falamos, que tem muita coisa que eu não falei aqui, falei na escola bíblica, e tem muita coisa que eu falei aqui, não falei na escola bíblica. Você quer participar da nossa escola bíblica em áudio, entra no meu privado, que eu já dei o número 984904763, código do Maranhão 98. Você que está fora do Brasil é 55, você coloca na frente e diz: eu quero participar, ou quero fazer uma pergunta. Por isso que essa escola aqui é diferente, ela é fala que eu te escuto, é para isso que ela está aqui. A hora que eu posso, eu vou lá e atendo você, mas você tem que entrar no meu privado no WhatsApp. Ponto. É tudo grátis. Embora a nossa igreja seja pequena, miudinha, mas tudo aqui é grátis. Mateus 10, Jesus disse: recebeu de graça, dá de graça. Tá? Se você quiser dar uma oferta, entra no meu Pix e diga: eu quero dar uma oferta, mas aqui ninguém está pedindo. Tá? Deus te abençoe. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.